Deixa eu ver se deu certo. Acho que sim, está rodando o relógio. É. Ainda não entrou. Ah, entrou. Já estamos ao vivo. Ótimo. Seja... Boa noite a todos, né, Walter? Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. É isso aí. Mais uma live, e essa noite em especial, a primeira da sequência dessa semana, é a semana do nosso encontro regional, há 33 anos, né, Walter? Meu Deus, Exato. o tempo deve ter passado muito rápido, né, para você, porque para nós, nesse período está voando, imagine, desde quando você começou a primeira turma de escola, né? Então, os primeiros anos era tudo em São Paulo, porque não tinha ainda o conceito de regional, né? Que ele veio entre 6 e 7 anos depois, né? Porque nós estamos completando 40 anos, né? Meu Nós Deus, 40. completamos 40 anos da criação da primeira turma de escola de aprendizes aqui em Ribeirão Preto. Né? Que bênção, uma bênção para Ribeirão. Então, hoje é a primeira live, então, do nosso 33º Encontro Regional de Ribeirão Preto. Então, vamos estar junto hoje com o Walter. O Walter vai estar fazendo uma reflexão para a gente, o homem, seu histórico na evolução dos tempos e o atual movimento de transição planetária. Muito bem. E para que a nossa live aconteça com bastante tranquilidade e serenidade, a gente já vai pedindo as vibrações de todo mundo, porque nós tivemos aí algumas situações, não com a nossa página em específico, mas tenha ocorrido ao mesmo tempo que nós estamos lutando para levar o bem, levar o amor, lutando para tentar conhecer essas ferramentas, para colocar à disposição do bem. Os que têm a facilidade de usar a ferramenta estão usando ela para invadir páginas e colocar imagens não próprias ou alguma colocação violenta. Então, caso ocorra, por favor, a gente já tem aí um grupo de técnicos que estão à disposição da gente no dia de hoje, e agradecer imensamente ao Tiago, a Ananda e o Aristeu, que estão dando todo o suporte técnico aí para a gente. Caso ocorra alguma coisa inapropriada, alguma colocação inapropriada, eles já vão estar dando suporte para a gente. Mas vamos torcer, vamos rezar, vamos vibrar para que tudo ocorra na mais perfeita harmonia, né, Walter? Sim, sem dúvida. O máximo que a gente consegue fazer é buscar o exercício do bem da nossa parte, né? Dos outros é uma decisão de cada um. Mas, de qualquer maneira, Val, se nós tivermos algum problema, né, então nós vamos gravar esse nosso encontro, né, essa fala sobre a evolução do ser, né, e o movimento de transição planetária, e depois a gente publica na página aí da regional, né, do Fraternidades, tudo, pessoal. Mas eu acho que não, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vamos torcer para que tudo ocorra na mais perfeita harmonia, né? Agradecer imensamente aí todo mundo que está vibrando por nós, o pessoal que está cumprimentando você, Walter, a Nandinha, a Silvia, o Jean, a Maria Augusta, o Vicente, a Badia, o Ricardo Lucas, lá de Pradópolis, o Gilmar, ali do Cida Castro, a Jurema da Machado, a Giselda do André Luiz, a Silmara da Machado. Gente, muito bom ter todos vocês aqui com a gente no dia de hoje. Muito feliz. E vamos torcer para que o melhor ocorra. Vamos vibrando aí para que tudo ocorra na mais perfeita harmonia.
E é isso, estamos com o Walter essa noite. O Walter, então, preparou para a gente o tema para o encontro regional. E falando um pouquinho aí, até que deu o nosso horário, né, Walter? Retornando aí aos tempos, que tem tudo a ver com o seu tema hoje, a evolução, né, do homem e esse momento histórico que nós estamos vivenciando, que nenhum de nós nunca imaginou vivenciar, uma pandemia. É verdade. E estamos nos virando nos 30, né? Quer a gente queira, quer a gente não queira, a gente vai sendo levado a desenvolver, às vezes, competências, habilidades que nem nós sabíamos que tinham, né? É correto, é correto. Isso nos lembra muito aquela frase do Kardec, né, que ele fala que a dor é o aguilhão que impulsiona a humanidade, né? Ou seja, nós estamos num momento que, de verdade, ninguém imaginou que pudesse acontecer como está acontecendo, né? Então, todos estão sendo afetados de uma certa forma, né? Mas isso nos obriga a nos melhorarmos, a nos suplantarmos, né? Vencermos todas as nossas dificuldades, né? E tenho certeza que quando isso passar, nós vamos sair melhores do que entramos, né? Essa é a ideia, né? Que a gente aprenda com isso tudo que a vida quer nos ensinar, vamos colocar assim. É isso aí. É isso mesmo, Walter. Eu percebo por mim mesmo, né? O tanto que eu tive que desenvolver, aprender, mesmo para estar aqui no dia de hoje. Eu tive que, né, ficar o tempo todo ali azucrinando o Aristeu, o Tiago, a Nanda, para eles me ajudarem a compreender todo esse universo de tecnologia, para poder estarmos aqui, porque não justifica não tentarmos, né? Claro. E temos que fazer todo um esforço. Eu fico pensando só que eles ganharam de bônus hora com esse apoio que nos deram, né? Eles poderiam socializar um pouquinho os bônus horas que eles ganharam, né? Olha, está ouvindo, Aristeu, Ananda e Tiago? Olha aí, ó, os bônus horas aí para vocês. E toda a equipe do Atividades Online, né? Claro, claro. A gente brinca sobre isso, mas a iniciativa que esse grupo teve de criar a Fraternidade Online foi uma coisa maravilhosa, uma coisa inspirada realmente pela alta espiritualidade, né? Uma coisa maravilhosa que nos chegou, né? A tecnologia estava aí, as ferramentas estavam aí, mas precisava ser materializado e aí a turma pegou e fez, né? Então, que coisa soberba tudo isso que está acontecendo. Né? E trazer tão próprio, quando que a gente ia imaginar que seria possível, né, Walter, fazer uma assistência espiritual online, uma preleção online, evangelho no lar online, vibrações coletivas online. Que delícia, né? A tecnologia está, de certa forma, nos aproximando. Sem dúvida. De certa forma, não, completamente mais próximos, né? Distantes e tão próximos do coração. E poder ter essa facilidade das ferramentas, a gente conhecer um universo novo. É o que nos faz suportar melhor este momento, né? É verdade. A ferramenta, a tecnologia nos aproxima, embora distantes, né? Isso diminui um pouco todas as ansiedades que são geradas por este momento totalmente contrário ao ser humano, que é gregário, né? Nós somos seres gregários, então, e hoje nós temos que nos manter afastados, né? É isso aí. Então, já são 8 horas, né? Já são 8 horas, então vamos iniciar a nossa live. Então, como nós estamos dentro de uma página da Aliança, da Regional de Ribeirão Preto, nós estamos unidos
num pensamento e numa unidade espírita, acreditamos o quanto nós somos amparados, protegidos pelo plano espiritual, acreditamos nos mentores, nos anjos guardiões, o nome que a gente queira dar. Então, vamos contar com todos eles neste momento, para que tudo ocorra na mais perfeita harmonia. Sintamos os nossos corações muito aquecidos neste momento. E sentindo neste momento a presença amorosa de todos esses anjos que acolhem todo o nosso planeta, nos auxiliando nas mais diversas necessidades, buscando atuar em nossos corações e mente para que sejamos corajosos, encontre em nós recursos, não deixamos que o medo, a angústia nos limitem às tentativas, ao nos permitirmos. Então é com este objetivo que estamos aqui, longe de sermos aquele que ensina, mas aquele que aprende no coletivo, unificando os nossos corações, a nossa mente para um bem maior, possamos nos ligar a todas essas fraternidades e nessas fraternidades possamos encontrar o apoio, o amparo, o fortalecimento, o cuidado com todos os nossos irmãos que são igualmente seus irmãos, que lutam bravamente por suas vidas, em especial neste momento de pandemia, aguardando e curando e amparando todos aqueles que necessitam. Tenhamos bastante força íntima, fé na crença desse Pai luminoso de amor, que nos fortalece a todos os instantes e que nele possamos encontrar o apoio seguro e verdadeiro para seguirmos o nosso caminho, acreditando sempre que uma força maior e poderosa, luminosa, nos condiciona a essa luz, ainda que no momento que vivenciamos, sintamos uma grande pressão, uma força maior que nos desorganiza, nos desestabiliza, mas na fé, na coragem e no amor vamos nos fortalecendo, a união dos corações, dos amigos, da família, de profissionais e de todos aqueles que juntam conosco, vamos nos apoiando e nos fortalecendo neste momento. E possamos então envolver imensamente, pedindo ao Pai que esteja conosco neste momento, envolvendo todos nós num único coração, numa única fraternidade que somos, para que esse momento ocorra, então, com muita luminosidade, muita tranquilidade, muita leveza. Envolvendo com muito carinho o Walter, que faz para nós, então, a live de hoje. Seja muito bem-vindo, Walter. Vou reforçando, então, o homem, seu histórico na evolução dos tempos e o atual movimento de transição planetária. Lembrando, então, Walter, que qualquer colocação não favorável aqui na página, enfim, de algum hacker, alguma coisa, a gente estará atento aqui te monitorando, tá? Boa live e vamos com Deus. Obrigado, boa noite a todos. Espero que esteja chegando bem para vocês, tanto a imagem como o som. Por favor, vocês nos deem aí um feedback para que a gente possa corrigir alguma coisa que não esteja adequada, né? Nós vamos tentar passar esse tema dentro de um tempo aí de uns 40 minutos, 45 minutos, e vamos reservar uns 15 minutos finais, 15, 20 minutos finais, para podermos conversar um pouco sobre esse tema. Se vocês tiverem perguntas, vocês possam colocá-las aí no chat e a Val, ela vai tentar ordenar isso de uma forma mais racional para que a gente possa depois, ao final, falarmos sobre isso. Tá? Naturalmente, esse é um tema extenso, com certeza
ficarão lacunas para serem preenchidas, mas isso vocês, com diligência e facilidade, poderão estudar e pesquisar nas obras todas, algumas das quais nós vamos citar aqui para completar aquilo que faltar. Tá? Então, vamos lá. A nossa jornada humana, vamos colocar assim, ela começa com o que sabemos até hoje, com um ancestral mais antigo, que ele pertencia à família dos australopitecos, com uma idade aproximada entre 3,5 e 4 milhões de anos atrás. Isso representa menos de 10% do tempo de vida do planeta Terra. O planeta Terra tem mais ou menos 4,5 bilhões de anos. Então, 4 milhões de anos, né, vai dar um percentual muito pequeno da vida do planeta. Interessante lembrar que o planeta ainda tem uma vida útil, vamos colocar assim, de mais uns 4 bilhões de anos, até que o Sol, consumindo todo o seu combustível, ele vai se expandir e aí ele vai envolver o planeta Terra. Então, mais ou menos, hoje nós estamos no meio da vida útil do planeta Terra. Essa é uma reflexão interessante, porque é possível, nós não temos muitas informações a respeito, mas é possível que já houveram no passado outros ciclos de desenvolvimento, né, de coletividades, e é muito possível que a este ciclo a qual nós fazemos parte, tá certo, se suceda outros ciclos evolutivos, né? Isso nos aumenta a responsabilidade que temos com essa casa que nós chamamos de planeta Terra, né? Quer dizer, nós a usamos, mas precisamos preservá-la para outras aplicações no futuro de milhões de anos, quando muito provavelmente nós já não estaremos mais aqui. O registro mais antigo que nós, de documentos espíritas, tá, que nós temos sobre a evolução, ela está inserido num livro chamado Roma e o Evangelho. Esse livro ele foi publicado em 1874, portanto, 6 anos, mais ou menos, após o desencarne do Kardec. Porém, o grupo que formou o conteúdo deste livro, ele é da época do Kardec, ele foi inspirado pelo Kardec, e ele era composto, apesar da gente não ter muitas informações sobre esse grupo, ele foi composto por professores de diversas áreas, alguns dizem que religiosos do cristianismo romano, que insatisfeitos com o andamento, viu no espiritismo uma forma de se aprofundar nesses estudos. Eles eram todos espanhóis, de uma cidade chamada Lérida, né? Essa cidade fica a uns 150 quilômetros para dentro da Espanha em relação a Barcelona. Barcelona fica no mar, né, no mar Mediterrâneo, do lado do mar Mediterrâneo, e andando 150 quilômetros para dentro, nós encontramos essa cidade. Ali eles criaram um grupo de estudos que eles chamaram Círculo Cristiano Espiritista de Lérida, né? E durante muitos anos eles estudaram aquilo que os espíritos transmitiram através do Kardec, e eles passaram no desenvolvimento da mediunidade a receber muitas informações interessantes que, ao final, esse conjunto de informações sofreu uma compilação, uma ordenação, um resumo, por um senhor. Ele devia ser um senhor mais de idade, porque sempre ele é designado como Dom. Dom é uma designação espanhola para uma pessoa
uma pessoa maior, como os espanhóis falam, né? Então, quem fez essa compilação foi Dom José Amigó y Pellicer. Então, se vocês procurarem esse livro, ele está disponível, né, desta forma, né? Homo Evangelho, compilação de Dom José Amigó y Pellicer. Neste livro existe uma comunicação muito extensa do João, o evangelista, onde eles nos descrevem o que ele chama de homem do primeiro dia. Então, eu extraí desse livro algumas informações que é interessante para esse início dessa trajetória que nós estamos fazendo. Ele fala assim: Adão, Adão, onde estás? Adão ainda não tinha vindo. Quão nebuloso e triste é o primeiro dia da humanidade. Ou seja, o que ele está olhando no passado é uma coletividade já no ramo humanoide, tá certo? Porém, antes da vinda dos exilados, que é o que ele chama do homem do primeiro dia. E ele descreve um pouco esse homem do primeiro dia dizendo: os seus olhos não refletiam a luz da inteligência. Sua fronte desaparecia sobre o cabelo áspero e hirsuto da cabeça. Sua boca, desmensuradamente aberta, prolongava-se para a frente. Suas mãos pareciam-se com os pés e frequentemente tinham o emprego destes. Uma pele pilosa e rígida cobria suas carnes duras e secas, que não dissimulavam a fealdade do esqueleto. O homem primitivo, visto de hoje, é um espetáculo que fere de horror e desolação. Visto dos primeiros séculos do nascimento dos animais, é uma esperança luminosa, uma nuvem rasgada no horizonte da eternidade. O homem primitivo falava, porém não como homem. Alguns sons culturais, acompanhados de gestos, fugia da sociedade e buscava a solidão. Então, esse retrato que o João nos faz, nos mostra uma configuração muito próxima da configuração da forma símia, tá certo? Algumas informações são importantes, tá certo? Ele não articulava sons que não fossem os sons culturais, né? Os sons que saem dessa parte, né? Que antecedeu a linguagem como um todo. Ele não estava organizado em sociedade, portanto, ele vivia estritamente para as suas necessidades, né? Ele diz que as mãos se confundiam com os pés, tá certo? E disse que uma pele rígida, pilosa e rígida cobria suas carnes. Ou seja, o que o João está olhando provavelmente é um período anterior ao chamado Homo habilis. Por quê? O Homo habilis, como o próprio nome já diz, ele desenvolveu a habilidade de produzir ferramentas com as mãos. Ele, mais ou menos, o Homo habilis, tem mais ou menos uns 2,5 milhões de anos. O próximo degrau evolutivo é o Homo erectus, que é 600 mil anos mais novo, portanto, 1,9 milhões de anos. Este ser, ele já possuía a pele sem pelos. Então, como ele fala que tinha pelos e ele não tinha habilidade com as mãos, ele está olhando um ser que vai de 4 milhões de anos a 2,5 milhões de anos. Ou seja, é nesse intervalo de 1,5 milhão de anos que o João olhou o homem do primeiro dia e não o distinguiu dos outros animais, né? O cérebro deste ser, ele era metade ou menos da metade do nosso cérebro, o que não permitia grandes avanços de conhecimento.
E, portanto, eles não tinham nenhuma capacidade de elaboração subjetiva, como, por exemplo, acerca da espiritualidade. Então, nós, digamos assim, àquela época, tá certo, não tínhamos a menor noção de absolutamente nada. E assim correu o tempo por muitos milhões de anos. A coisa começou a mudar, começou a ficar interessante apenas 10 mil anos antes de Cristo. Olha só, né? Os primeiros seres da linhagem humana datam de 4 milhões de anos e apenas há 10 mil anos é que nós tivemos um avanço. Este avanço coincidiu com um período histórico que se chama Neolítico. Este período representou um salto de conhecimento imenso, né, que a maioria dos pesquisadores ainda não tem claro por que aconteceu. Para vocês terem uma ideia, este período de desenvolvimento é considerado similar ao que estamos passando nesse momento evolutivo que nós estamos com todo o desenvolvimento do conhecimento que nós temos, né? Até este momento, nós éramos caçadores-coletores. E a partir deste advento, nós começamos a dominar a agricultura, gerar excedentes de alimentos e, portanto, nós não precisávamos mais sair para buscar comida. Nós plantávamos a comida, com o excesso de alimento nós domesticamos os animais, tá certo? E passamos a sermos sedentários. O sedentário aí é no sentido de estar fixo em um lugar. Ou seja, neste momento, criou-se a sociedade. A sociedade como nós somos, né? Como nós nos organizamos, né? Obviamente, hoje nós vivemos diferente, com muito mais conforto, com muito mais tecnologia, mas o conceito de se viver gregariamente é um conceito de 10 mil anos antes de Cristo, portanto, 2 mil anos, 12 mil anos do momento em que nós nos encontramos, né? O Emmanuel trata disso no livro A Caminho da Luz. Ele nos dá algumas pistas, né? Ele fala, por exemplo, que, referindo-nos ao degredo dos emigrantes da capela, devemos esclarecer que, nessa ocasião, já o primata hominis se encontrava arregimentado em tribos numerosas. O primata hominis é anterior a esse período neolítico que nós estamos falando, tá certo? E ele estava arregimentado em tribos. Ou seja, o conceito do sedentarismo para viver em uma localidade ainda não estava implantado. Portanto, eles chegaram bastante tempo anterior ao evento do período neolítico. Por quê? Porque o Emmanuel nos diz que foram necessárias muitas experiências e muitas adaptações perispirituais para adequar a diferença da onde que eles vieram para a realidade do nosso planeta, né? Eles tiveram que fazer uma preparação e modificação no perispírito para que eles pudessem encarnar, né? E ele nos fala assim: depois de grandes experiências, foi que as migrações do Pamir se espalharam pelo orbe. O Pamir é um planalto que fica ali no noroeste do Irã, próximo à China, mais ou menos na região do Tibete, né, que é uma região mística até hoje, né? Então, Emmanuel nos fala que dali, tá certo, eles desceram e começaram a se integrar nas chamadas tribos nativas, né? Quando o Emmanuel fala da família indo-europeia, da qual todos nós somos descendentes, né? Ele diz assim: suas incursões
entre as tribos selvagens da Europa datam de mais ou menos 10 milênios antes da vinda do Cristo. Ou seja, coincide exatamente com o início do período neolítico. Então, nós podemos afirmar com muita segurança que esse grande desenvolvimento que nós tivemos foi proporcionado pelos exilados, né? Sem eles, nós não estaríamos hoje na situação em que nós estamos. Junto com os exilados, vieram muitos missionários de capela. Que eles fizeram? Eles começaram a implantar nas massas nativas as primeiras noções da causa primária. Ou seja, eles passaram a imprimir na nossa matriz espiritual essas noções muito subjetivas que até então a gente não tinha. Com eles surgem as primeiras noções mais sofisticadas sobre o sentido da vida, da espiritualidade, que deram início ao longo e árduo trajeto de milênios de diminuição da nossa agressividade e dos nossos impulsos mais primitivos. Ou seja, para que a gente conseguisse reduzir os nossos impulsos agressivos, primitivos, foi necessário um longo trabalho milenar, onde nós passamos a começar a perceber a transcendência de uma realidade que vivemos milhões de anos e simplesmente não fazíamos ideia de que simplesmente existia. Foram criados centros de conhecimento na Índia, no Egito, na Mesopotâmia, na Grécia e na Palestina, né? Cada um deles com as suas especificidades. Nesses locais foram transmitidas as primeiras leis de comportamento moral, né? A Índia, através dos seus escritos, né? Por exemplo, a história de Gilgamesh, tá certo? E outros livros que foram produzidos. O Egito, com a sua muito extensa e sóbria cultura de conhecimento sobre o processo evolutivo das coletividades. E eles nos legaram os primeiros códigos de comportamento moral, como, por exemplo, os 10 Mandamentos, né? Os 10 Mandamentos de Moisés, nós estamos falando alguma coisa de 3.000 anos antes de Cristo, tá certo? Então, todos esses grupos, eles se organizaram e se desenvolveram, e mais ou menos nessa época, 3.000, 4.000 anos antes de Cristo, começa um processo de identificação mais ordenada dessas leis morais, né? Os 10 Mandamentos, por exemplo, eles não nos ensinam o que fazer. Eles nos dizem o que nós não devemos fazer, que é um método eficaz de contenção, de limitação, nos contém a nossa agressividade, né? Ou seja, foi necessário termos esse primeiro panorama, né, esse primeiro pano de fundo como elemento de contenção, que foi trabalhado ao longo dos séculos, né, dos milênios, e que, se nós considerarmos desde do surgimento dos exilados entre nós, são 10.000 anos de preparação, de contenção lenta e gradual da nossa animalidade como condição mínima para o advento do Cristo entre nós. Se não houvesse esse processo, tá certo? A presença de Jesus não surtiria minimamente o efeito que ela surtiu, vamos dizer assim. Com Jesus, nós temos um enorme salto de qualidade ainda a ser alcançado. Diferente de Moisés, que ele disse que nós não devemos fazer,
Jesus nos mostrou o que fazer. Com recorrência, ele nos dizia, né, se quiserem me seguir, faça como eu faço. O cristianismo é um exercício prático de vivência, não é um exercício intelectual, uma elucubração intelectual, né? Ele não é erudição, é um processo de sabedoria que só se obtém pela vivência prática, né? Assim como a chuva, ela só acontece se chover, porque enquanto não chove ela é nuvem. O cristianismo, na sua essência, ele só acontece quando nós o colocamos em prática no meio que nos encontramos. Fora disso, ele é um exercício intelectual, eu posso guardar os ensinamentos de Jesus, mas se eu não coloco em prática, ele não cria vida, ele não tem vida. Isso é muito importante para o momento que nós estamos passando. Né? Portanto, não existe cristianismo restrito a núcleos religiosos. Né? Entre nós, não existe cristianismo de centro espírita. Isso é fácil. Né? O cristianismo, através das nossas ações, ele tem que permear a sociedade dentro da sua real essência. Né? Essa proposta que Jesus nos apresentou, ela exigiu uma mudança muito grande, a maioria de nós não conseguiu ainda alcançá-la. Né? Aqueles que compreenderam o convite pela via do sentimento e não da razão, esses nos antecederam na jornada evolutiva. Nós, que queríamos entender pela via da razão, né? Quer dizer, nós queríamos ser convencidos de que este era o melhor caminho que a gente deveria seguir. Né? Nós queríamos resposta para por quê, né? Por que fazer isso, ou por que não fazer de outra maneira, né? Nós que queríamos esses porquês, nós ficamos para trás. E para nós, o Mestre nos prometeu, como consta nos Evangelhos, um outro Consolador que nos faria lembrar do que havia sido esquecido e nos ensinaria tudo que ele não pôde ensinar. O nosso primitivismo transformou em conquistas materiais este convite, que o interessante, o convite é justamente transcender ao imediato material. Mas como era uma proposta muito sofisticada, muito complexa, a maioria de nós não conseguiu elaborar à época corretamente. Então, nós reduzimos, deformamos essa ideia magnífica e transformamos isso em núcleos de interesses personalistas ou de grupos em especial. Durante muitos séculos, nós trabalhamos contra o cristianismo. Ou, na melhor das hipóteses, relutamos em trabalhar pelo nosso crescimento espiritual. Criamos uma barreira contra todas as tentativas de espiritualização. Iniciativas importantíssimas de inúmeros mensageiros, missionários, como, por exemplo, Francisco de Assis, foram insuficientes para romper o domínio ferrenho da força daqueles que se opunham, e muitos se opõem, à emancipação espiritual da humanidade. Por isso, acreditamos, né, que 1400 anos depois do Cristo, a gente pode dizer que a espiritualidade muda de estratégia. Né? E ela programa reencarnações maciças de espíritos que promoveram mudanças em todos os segmentos da humanidade. Ou seja, grandes missionários isolados não foram suficientes para que mudasse essa ordem de coisas. Portanto, mais ou menos 1350 anos depois do Cristo, tá certo? Existe uma reencarnação em massa de espíritos conectados, não eram espíritos longe de serem perfeitos, né? Espíritos altamente superiores, mas espíritos que já
viam a necessidade de mudança e eles fizeram algo maravilhoso que nós conhecemos como Renascença. É o período do Renascimento, né? Onde nós tivemos figuras, por exemplo, citando alguns aqui para vocês, como Maquiavel, Giordano Bruno, Thomas More, Erasmo de Roterdã, René Descartes, Baruch Spinoza na filosofia, todos esses eram filósofos. Na ciência nós temos o Nicolau Copérnico, Leonardo da Vinci, Galileu Galilei, Johannes Kepler, Isaac Newton, né? Muitos foram sequentes ao período do Renascimento, mas todos são filhos da mesma origem e seguem a mesma linha. Nas artes, né, principalmente o Renascimento italiano, foi exuberante com a presença do Da Vinci, do Michelangelo, do Rafael, do Botticelli, do Donatello, do Caravaggio, do Tiziano, ou seja, inúmeros artistas, pintores, escultores, né, que até hoje a gente vai ver essas obras que estão aí a céu aberto na Itália, né, e nas cidades como Firenze, por exemplo, nós chamamos de Florença, né, onde você tem isso nas praças, essa obra maravilhosa, né, todas essas obras. Né. E na religião nós não podemos esquecer a figura do Martinho Lutero e do João Calvino. Né. Esse foi um esforço de mais ou menos 500 anos, e ele foi necessário. Sem ele, não seria possível o advento do Consolador prometido. Para nós, para aqueles que queriam os porquês. Né? E é uma questão interessante. Para o advento do Cristo, foram 10.000 anos de preparação desde que os exilados começaram a nos trabalhar, vamos dizer assim, para que a gente crescesse em compreensão. E para o advento do Consolador foram 500 anos de atividade, de trabalho, de luta. Muitos foram perseguidos, torturados, mortos, tá certo? E todos esses morreram por um ideal, muitas vezes não um ideal consciente, mas um ideal subconsciente necessário à emancipação da humanidade. Com Kardec, o Kardec inaugura, digamos, a terceira etapa do desenvolvimento humano em um momento que a gente entrava, na época do Kardec, nós entrávamos num período muito crítico da humanidade, pelo desequilíbrio, desbalanço entre as duas asas que devem nos alçar espiritualmente, a asa do conhecimento e da ética. Ou seja, a asa do nosso entendimento ético, ela ficou meio que atrofiada, enquanto a asa do conhecimento, ela se expandiu barbaramente. Essa é uma grande questão que nós temos que equacionar no momento em que nós estamos passando, e vai se prolongar essa busca seguramente por bastante tempo. O Kardec acreditava, e ele escreveu sobre isso, que com o Espiritismo se iniciava o período de transição do planeta, de provas e expiações para a regeneração. Foi ele que escreveu sobre isso, sobre essa questão. Né? Nós não podemos dizer, ou seja, não podemos afirmar que já vencemos a etapa mais crítica desse processo. Talvez não. Mas é importante lembrar o que nós já passamos sobre isso. Por exemplo, no século passado, nós tivemos 2 guerras mundiais devastadoras. A Primeira Guerra, ela matou mais ou menos 20 milhões de pessoas. A Segunda Guerra, que veio 15 anos depois, 20 anos, entre 15 e 20 anos depois, tá certo? Ela matou 70 milhões de pessoas. Após a Primeira Guerra, logo em seguida, no finalzinho, nós tivemos a pandemia da gripe espanhola, que matou 50 milhões de pessoas em todo o mundo.
E na década de 60, de 1960, nós passamos a milímetros de um conflito nuclear que poderia aniquilar a raça humana e tornar o planeta inviável. Outros eventos aconteceram e vêm acontecendo, como esse que nós estamos passando no presente momento. Mas é importante lembrar pelo qual nós, como humanidade, já passamos. Tá certo? E seguramente não foi pouca coisa. Tomara que o pior já tenha passado. De qualquer forma, nós passamos. E eu creio, digamos, espero acreditar que a gente aprendeu algumas lições importantes, certo? Para que a gente não erre erros velhos, né? Porque pelo poder de destruição que nós temos hoje, se nós errarmos qualquer um desses erros velhos, dificilmente nós conseguiremos sobreviver a nós próprios. E isso não é um jogo jogado, né? Nós estamos vivendo essa situação e nós precisamos ter seguramente isso dentro das possibilidades para que a gente ajude a trabalhar para que isso não aconteça. O Espiritismo, no final do século, antes disso, quer dizer, é importante entender que esse trajeto é um trajeto que ele buscou durante muito tempo conter os nossos impulsos primitivos, conter o nosso egocentrismo, conter a nossa agressividade, né, conter todos os elementos que nós adquirimos em estágios anteriores da nossa evolução. Apenas recentemente, dentro da nossa história, nós começamos a ter os elementos de substituição desses impulsos mais primitivos, né? E então, os primeiros nos legaram os elementos de contenção, né? Depois o mestre veio com aquela mensagem exuberante, né, do que nós devemos fazer, nos traçou uma linha a sermos, a perseguirmos, a alcançarmos, tá certo? E no século XIX, nós devemos a felicidade de começarmos a entender por que nós devemos seguir esse caminho, né? O que aconteceu é que, no final do século XIX, o Espiritismo ele foi movido para o Brasil, que era suficientemente longe dos conflitos europeus vindouros, né? Os espíritos sabiam que isso ia acontecer. E o Brasil era tolerante bastante para que pudesse se desenvolver o Espiritismo. O que aconteceu, né? Ou seja, nós, em geral, fizemos um bom trabalho relativamente a isso até o presente momento, né? Os regimes totalitários europeus da Segunda Guerra buscaram erradicar os movimentos humanistas, né, baseados em fraternidade, entre eles o Espiritismo, e quase conseguiram. Diferentemente do Espiritismo europeu, que era preponderantemente experimentalista, exceção feita ao francês, que nós herdamos, no Brasil ele adquire o que a gente entende seja a vertente mais relevante para este momento de transição e crescimento espiritual, que é a religiosa. Liderados por Emmanuel, no Brasil, uma pleiade de espíritos comprometidos com essa iniciativa se apresentaram para o trabalho na primeira metade do século passado e, presentemente, continuam nos apoiando. Da contraparte encarnada e totalmente comprometidos com esse ideal, a gente pode destacar a figura maiúscula do Chico Xavier e, mais junto a nós, a figura importantíssima do Edgar Armand. A vivência do espiritismo religioso, com a busca da renovação interior, tem sido de extrema importância nesses momentos conturbados para colocar sob controle todos os impulsos egocêntricos e agressivos que ainda temos.
Nesse momento de pandemia, né, em que vivemos, onde esta situação, a pandemia, exacerba nossos sentimentos e impulsos mais primitivos, a colocação em prática, na vivência social dos princípios cristãos é de extrema importância e preciosa oportunidade de emancipação espiritual. Os nossos compromissos são graves, são importantes pelo muito que nós recebemos. As oportunidades abundam no exercício do bem comum. E aqui a gente lembra o Racine, que ao falar para a primeira turma de Escola de Aprendiz, em 1952, ele os convida a participar na melhoria da sociedade. Ou seja, ele pega o gancho de Jesus, tá certo? Se quiserem me seguir, façam como eu faço, né? Ou seja, coloquem os princípios que aprendemos e exercitamos na nossa melhoria em prática no meio social. Ou seja, ele, por assim dizer, retoma este conceito importantíssimo dentro da escola de aprendizes. O mundo de regeneração possui necessariamente uma organização diferente da que nós construímos para este mundo em que vivemos. E este mundo novo, vamos dizer assim, ainda não existe. Nós temos que construí-lo. Ele é um mundo mais conectado a valores transcendentes à matéria, pacífico, fraterno e mais equânime em oportunidades onde cada um, independente da sua condição social de nascença, possa colocar em prática o seu plano reencarnatório. Ou seja, mostrar a que veio. Este mundo que nós vivemos, né, vamos falar aqui do Brasil, não permite isso. Então, é um grande trabalho que nós temos que fazer no sentido de melhorar a sociedade. Isso é um trabalho da qual nós devemos participar. Quando nós olhamos para o mundo, né, a nossa responsabilidade é devolver o espiritismo aos outros países, para que cada ser, em conhecendo-o, decida se é o melhor para as suas vidas. Esse é um enorme desafio, principalmente para nós, porque nós temos que sair do nosso círculo personalista e buscarmos entender como essas outras culturas pensam. É importante refletir o seguinte, gente. A responsabilidade de fazermos-nos entender é nossa. A responsabilidade de falarmos suas línguas é nossa. A tecnologia, ela nos deu as ferramentas, como essa que nós estamos utilizando. Resta-nos estarmos preparados para aplicá-las com competência e dedicação. Assim, a gente estaria cumprindo aquilo que Jesus nos disse, né? Que estaremos amontoando tesouros sobre nossas cabeças. Eu tenho uma firme convicção de que estar encarnado nesse momento é uma oportunidade preciosa, semelhante à de 2000 anos atrás. Pensem bastante sobre isso. Longa, muito longa foi a jornada que nos trouxe até o momento atual. E o que nós devemos ter um sentimento de profunda, imensa gratidão ao Mestre, a Deus, né, por ter nos possibilitado trilhar este caminho. Para terminar, eu queria dirigir uma palavra aos dirigentes das casas espíritas, da casa, da instituição e também dos trabalhos. Nesse momento onde os nossos sentimentos são colocados à prova, nós precisamos ter uns para com os outros indulgência e compaixão
pela nossa condição humana. Quando eu pensava sobre essa reflexão, me veio à mente uma música antiga do Paulinho da Viola, cujos versos finais ele escreve assim: faça como um velho marinheiro que durante o nevoeiro leva o barco devagar. Nós devemos usar mãos delicadas, suaves, mãos que agasalham, mãos de pianista delicadas. E nos lembrarmos daquilo que Jesus nos ensinou, que é um legado importante. Por muito vos amardes, é que serão reconhecidos como meus discípulos. Tá bom? Era isso que eu queria transmitir para vocês. Val, se houver alguma questão. Maravilhoso, foi muito bom te ouvir e que delícia falar de indulgência e compaixão, tão profundo para os nossos dias. Nós temos uma pergunta que a Jurema colocou para nós. A Jurema pergunta o seguinte: será que não estamos cometendo os mesmos erros do passado? E com todo o conhecimento adquirido, com todo esse nível de intelecto que nós temos, será que não estamos mais perigosos? É uma boa questão que a Jurema coloca. Sem dúvida alguma que o risco é maior, né? Ou seja, nós temos uma capacidade de destruição muito maior do que no passado. Eu escolho acreditar, veja, isso é uma crença, não tem um valor intrínseco, além de uma crença, uma percepção de que a gente tem aprendido os elementos básicos para a gente não errar esses erros velhos, complicados que nós fizemos no nosso passado. Sem dúvida alguma, nós temos desafios novos que nós não tivemos no passado, como, por exemplo, o desafio ambiental, né, que é justamente como nós vamos deixar esse planeta para as futuras gerações ou para os futuros ciclos evolutivos, né? É uma questão nova, nós nunca tivemos essa questão, mas quando eu transmito isso, é no sentido de que a gente perceba a nossa responsabilidade nessa construção. Ou seja, nós, os espíritas, nós não podemos nos omitir diante da realidade que nos cerca, porque quando a gente se omite, o nosso lugar é ocupado, em geral, por pessoas que não têm, digamos, o equilíbrio de bom senso e de fraternidade, de pacificação que nós buscamos desenvolver em nós, né? Então é muito importante que a gente, com respeito à diversidade, nós elenquemos os pontos na agenda que são importantes para cada um de nós e assim participar da construção deste mundo que se aproxima, que nós chamamos mundo de regeneração. Acho que o seu microfone está mudo. Desculpa. A Marisa Cunha, ela pergunta, a colocação que você faz logo no início sobre João Evangelista é no livro A Caminho da Luz? Não. Oi, Marisa, não. É no livro Rumo ao Evangelho. A citação do A Caminho da Luz, ela foi tomada a respeito da identificação, mais ou menos, de quando os exilados se manifestaram entre nós, vamos dizer dessa forma, né? Mas aquela primeira parte do homem do primeiro dia, ele está no livro Rumo ao Evangelho. Muito bem. O Walter, se alguém quiser mais fazer alguma colocação, alguma pergunta, ainda temos alguns minutinhos,
Enquanto não chega às perguntas, eu gostaria só de relembrar algumas coisas que você colocou, Walter, que eu achei muito importante a gente estar refletindo mais. Então, que Moisés, ele veio dizer para nós o que nós não devemos fazer. Jesus nos trouxe uma mensagem para dizer como fazer. E o Espiritismo trouxe para nós como colocar em prática tudo isso, né? Por que fazer, né? O Espiritismo nos responde aos porquês, né? Eu fiz essa observação sobre a percepção das gerações passadas, né? Porque muitos nos perguntam essa questão. Mas, na época de Jesus, eles tinham tão menos conhecimento do que nós temos hoje, como é que eles puderam ascender, né? É porque o conhecimento você obtém em qualquer lugar, né? Sim. Mas a capacitação moral para a ascensão, ela já é mais complicada, ela não requer o conhecimento intelectual. Então, eles usaram outra inteligência, né? O que nós chamamos hoje de inteligência emocional, vamos dizer assim, que é a inteligência do sentimento, é uma outra via que não é a via da elaboração cerebral, né? Nós, sei lá, optamos por entender, né? Quer dizer, nós queríamos ser convencidos de que se eu tenho alguma vantagem em perdoar 70 vezes 7 o meu inimigo, tá certo? Quando Jesus falava, se você só gostar de quem gosta de você, que vantagem você faz? Você tem que gostar de quem não gosta de você. Então, era uma coisa para nós incompreensível, provavelmente. Não, por que eu tenho que fazer assim, né? Se o cara me ofende, eu vou ofendê-lo também, né? Então, nós que queríamos entender os porquês, nós tivemos que aguardar 1850 anos para agora começarmos a falar, então agora eu entendo por que o mestre nos recomendou isso. A vida é assim, né? Está explicado, então, porque somos tão ansiosos, né, Walter? O Euler faz a seguinte pergunta, nosso irmão querido. Pelo pouco tempo da doutrina na Terra, somos a maioria marinheiros de primeira viagem? Euler, prazer sempre em te ouvir, mesmo indiretamente. Sim, Euler, infelizmente, nós somos marinheiros de primeira viagem, né? Por isso que a gente precisa ter indulgência, compaixão com a nossa condição humana, né? O patrimônio que nós trazemos do nosso passado não é do Espiritismo, né? É o patrimônio de outras religiões, e nós temos que lembrar o seguinte: pela presença de Ismael entre nós, são em grande número as reencarnações de irmãos nossos que fizeram longas jornadas dentro do islamismo. É por isso que, mesmo dentro do espiritismo, Euler, nós encontramos posições que às vezes nos surpreendem. São posições totalitárias, autoritárias, né? Quer dizer, por que acontece isso? É porque é um aprendizado para essas pessoas, é uma luta de uma luz do amanhecer perante uma noite longínqua, tá certo? Ou seja, a natureza não dá saltos, né? Então, nós que todos aqueles que já desenvolveram um pouco mais de paciência, um pouco mais de renúncia, né? Nós temos que mostrar através do exemplo da nossa vivência que existem outros caminhos que não seja o caminho da força, né? Nem sempre é fácil, por isso que eu pedi essa reflexão a todos os dirigentes das escolas, dos trabalhos, das casas espíritas, né? Que ninguém subestime este momento que nós estamos passando, né? Quer dizer, os nossos sentimentos estão muito exacerbados, né? Estão muito radicalizados, estão muito extremistas, tá certo? E nós precisamos fazer um contraponto de renúncia, de pacificação, de compaixão, de uns para com os outros.
Fazendo assim, nós conseguiremos passar por este período complexo que nós estamos passando e aprender com ele, crescer com ele, né? O sentido é nós sairmos melhores do que entramos nessa pandemia. Muito bem. Azul tem mais duas perguntinhas, aí de repente a gente pode fazer um bem bolado e já encerrar então, Walter. O Aparício, ele faz a seguinte pergunta: diante de tantas oportunidades de aprendizados, vias que temos hoje, como está a equivalência entre os bons e os maus? Os bons e os que serão bons, né? E Ulisses, nosso querido Ulisses, ele pergunta: temos então, Walter, que deixar um pouco mais as salas dos centros e partir para o trabalho junto à sociedade, correto? Devemos então atuar sem os nossos receios costumeiros, pois com amor não há erros? Veja, essa pergunta, vou começar de trás para frente, tá? A pergunta do Ulisses é uma pergunta importante, é uma pergunta que exige bastante reflexão. Todos nós temos as nossas atividades no meio familiar, no meio social, no meio profissional. Existem aqueles que têm chamados para posições diante da gestão do bem público, do bem comum, né? Esses são convites específicos que atendem aos planos reencarnatórios de cada um. Para nós, em geral, que atuamos na sociedade através dos meios em que nós vivemos, fortemente o que nos compete é o exercício do cristianismo através do exemplo. Nós temos necessariamente que buscar ser o contraponto a toda uma ordem de radicalismos e agressividade que nós vemos hoje. Este não é o caminho onde nós vamos conseguir construir nada que seja duradouro, né? Então, sempre na nossa vida, nós somos chamados, no meio que a gente está, a opinar sobre as circunstâncias que cercam a vida. E é aí o momento em que nós vamos mostrar o aprendizado real que nós tivemos. E é um dever nosso fazer isso para que justamente sejamos o contraponto. Aquilo, Jesus ensinou isso com clareza quando ele falava assim: ouviste o que foi dito dos antigos, e citava, e aí ele falava, eu, porém, vos digo. Então ele criava o contraponto. Quando você cria o contraponto, a pessoa tem que pensar sobre. Uhum. E essa é uma atuação fundamental para nós. Sem dúvida alguma, Ulisses, que o amor ele é uma fonte muito segura daquilo que deve nortear a nossa vida. Porém, como nós ainda não possuímos essa essência em nós, nós somos um pouco de luz e escuridão ao mesmo tempo. O Mestre nos deixou um recado importante: fazei aos outros aquilo que você gostaria que os outros fizessem para você. Esse é o nosso parâmetro, tá certo? Sempre que nós formos fazer alguma coisa, eu gostaria que fizessem isso comigo. Se a resposta for não, outro caminho. Busca outro caminho. Val, a gente poderia montar uma live só para falar disso que o Ulisses perguntou, porque é extremamente importante a gente refletir sobre isso. Mas, enfim, com o tempo disponível, fica esse pequeno comentário. Em relação à pergunta anterior, é uma questão muito difícil de nós falarmos sobre ela. A população vinculada ao planeta Terra soma mais ou menos uns 25 bilhões de seres, dos quais 1/3 está encarnado e 2/3 desencarnado. Quer dizer, nós não sabemos a situação desses 2/3 desencarnados.
quantos já estão despertos para o bem e quantos ainda necessitarão de um longo tempo para esse despertamento. Então, eu não saberia te dar nenhuma referência que fosse minimamente consistente, infelizmente. Muito bem, é muito bom. Então, acabou o nosso tempo, né, Walter? Foi maravilhoso, gratidão demais por você, gratidão demais a todos que estiveram junto com a gente, vibrando. Tivemos aí um pequeno contratempo no início, aparecendo algumas imagens, mas o nosso socorro técnico veio, nos ajudou e conseguimos tirar. E graças a Deus fluiu tudo muito bem, né? Obrigado de novo. E vamos então encerrando, dando finalzinho da nossa live, todos nós reunimos, estando aí mais de 150 pessoas, utilizar toda a nossa energia, toda essa compaixão que o Walter nos falou, né? Falar da compaixão, falar dessas emoções todas fortalecidas para o bem, a indulgência, para que juntos, nesse momento, possamos vibrar, então, para o nosso planeta. Então, um convite nesse momento, que possamos nos acerenar e tranquilizando os nossos corações e mente, buscando dentro de nós o que há de melhor, os mais ricos recursos que o Pai nos dotou para que possamos, neste momento, vibrar pelo nosso planeta Terra, enviar e direcionar muitas energias, como se de nós pudesse envolver todo o nosso planeta em luzes, em bem, em força, unindo corações que, junto conosco, buscam e lutam por um planeta melhor, um planeta de paz, de harmonia. Possamos nos sentir fortalecidos e sermos corajosos, enfrentarmos a nós mesmos e perceber o tanto que o plano espiritual, os nossos anjos guardiões se colocam à disposição de todos nós, para que possamos cada vez mais nos fortalecer e sermos grandiosos na obra do bem. Então, possamos sentir todo esse bem, toda essa harmonia, toda essa luz nos envolvendo nesta noite. Possamos seguir, então. Amanhã nós temos uma nova live, começa novamente às 20 horas. Amanhã é com Eduardo Miyashiro, Fora da Caridade Não Há Salvação. E estaremos juntos, então. Muito obrigada a todos, obrigada, Walter, boa noite a todo mundo. Por favor, Walter. Boa noite a todos, muito obrigado pela presença, pelas vibrações de vocês, certo? E fiquem todos em paz. Muito obrigada, vamos com Deus. Obrigada.